Bom dia, na paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com você? Eu estou bem, graças a Deus. Aqui tá frio, ó. Aqui tá muito frio. Eu tô toda empacotada aqui, porque hoje eu trouxe uma palavra especial. E tem alguém aqui bem do lado, né? O Nego Mave, meu gatinho, tá aqui para ouvir a palavra de Deus também. Tá bem nos meus pés aqui, fazendo carinho, né? Em mim de vez em quando. Gente, está chegando o Dia dos Namorados. Por isso, hoje eu trouxe uma palavra para nossa inspiração de como devemos manter o nosso cônjuge, como devemos tratá-lo, né? O homem deve tratar a mulher e a mulher deve tratar o homem. A exemplo de quem? A exemplo de Cristo, né? Nossa palavra hoje ela está em Efésios 5:33, que vai dizer: cada um de vós individualmente ame a sua esposa como a si próprio. Então, nós devemos amar o nosso cônjuge como se amássemos a nós mesmos, né? Porque, na verdade, o nosso cônjuge, ele é parte de nós. Porque Deus disse, o homem deixará sua mãe e seu pai e unirá a mulher e serão uma só carne. Então, eu e o meu esposo somos uma pessoa só. Você e seu esposo ou sua esposa, né? Também são uma única pessoa. Olha que maravilha, né? Nós sabermos disso. Nós sabemos que o casamento é uma instituição formada por Deus, né? Foi Deus que ordenou. Ele disse: não é bom que o homem viva sozinho. Por isso, farei uma companheira para ele. Então, nós mulheres somos companheiras do nosso esposo, né? Somos conselheiras, né? Somos ajudadoras, né, do homem. Nós estamos aqui para isso, para ajudar, para formar a família, para cuidar da família. Amém? E vamos ver o quê? A nossa palavra do dia. Palavra poderosa, né? Essa carta maravilhosa que o Senhor sempre está falando conosco, né? Através dela. Palavra forte, aleluia, Jesus. Vai dizer assim, 1 Pedro 5:7. A nossa promessa de hoje está em 1 Pedro 5:7 e vai nos dizer o seguinte: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém. Glórias a Deus. Aleluia, né? Então vamos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Por quê? Porque a promessa dele é que ele cuida de nós. Se nós, né, fizermos a vontade do Senhor, entregando, né, sobre ele todas as nossas ansiedades, angústias, preocupações, ele vai cuidar, vai nos aliviar o coração. Gente, eu tô olhando aqui, bem ali na frente tem o telhado termina aqui, né? E aí, bem ali na frente já está pegando sol, do lado de lá da piscina. O meu gato me abandonou e foi para lá e deitou no sol. Tá muito frio, tadinho. Oh, meu Deus, eu fico numa dó. Nessa época os bichinhos sofrem aqui porque faz frio. Aí eu pego roupinha, coloco roupinha neles, roupinha de frio, né? Para eles se esquentarem, porque eu tenho dó, porque sofrem, né? Os bichinhos sofrem da mesma forma que a gente sofre. E a gente tem que cuidar com carinho, né? Se você é tutor de algum animalzinho, cuide com carinho, né? Ontem eu estava vendo
algumas reportagens, né? Gente fazendo maldade com gatinho, com cachorrinho. Não faça isso não, né? Deus deixou para a gente proteger eles, né? E não fazer mal. Eu amo. Se eu pudesse, né? A minha casa seria cheia, né? Eu tenho 3 cachorras, tenho um gato e um coelho. Só não tenho mais animais porque eu não tenho onde colocar. Mas eu sempre brinco: o dia que eu ficar rica, vocês vão ver, porque haverá sinais. Vai sumir todos os cachorros de rua na cidade. Vocês olhar que não vê nenhum cachorro na rua, saiba que eu fiquei rica e eu vou abrir uma casa só para colocar eles para poder cuidar bem, né? Meu sonho, gente, se eu pudesse, se eu tivesse condições financeiras, né, de abrir uma ONG para poder, sem fins lucrativos, só para cuidar mesmo dos animais e cuidar também das pessoas, né? Abriria um centro de reabilitação, mas de graça e com qualidade e com resultados, né? Porque eu fico tão triste quando a família gasta tanto dinheiro, os filhos ficam nessas casas de reabilitação e aí quando voltam, né, continuam no mesmo caminho. É muito triste, né? Então, se eu pudesse, eu faria, né? Mas quem sabe futuramente Deus me dá condições financeiras e eu boto tudo isso em prática, né? Por que não, né? Mas vamos voltar aqui. Enquanto eu não tenho condições financeiras, vamos ficando só no pensamento. Vou orar para que Deus realize, né, esse desejo do meu coração. Mas antes que isso aconteça, vamos fazer o quê? Cuidar do nosso cônjuge. Então, vamos ler aqui, Efésios 5:33. Cada um de vós, individualmente, ame a sua esposa como a si próprio. Esse conselho é especialmente para os homens. Olha aí, homens. Cuidem das suas esposas como Deus, né, ordenou que Jesus amasse e cuidasse da igreja e até morreu por ela. Olha que forte, né? Então vamos ver a passagem de hoje. Nosso texto, né? Será que um homem normal causaria de propósito um ferimento em seu próprio corpo? Será? Será que alguém provocaria de propósito um ferimento, né? Algo no seu próprio corpo? Quando ele dá uma topada, né? Quando ele vai andando, dá uma topada aí por aí, será que espanca o dedão do pé porque esse o fez tropeçar? Né? Então, vou andando, o meu dedão do pé pega alguma coisa, tropeça, eu vou espancar ele porque ele me fez tropeçar? É claro que não. Ninguém faz isso, ninguém vai espancar. Vai pegar o dedinho, meu dedinho, ui, ui, ui. Vai ficar bem logo. Faz carinho, né? Pelo menos eu sou assim. Meu dedinho, desculpa. Então é o seguinte, é claro que não, né? A gente não vai espancar o nosso dedinho só porque ele tropeçou e nos fez cair. Será que um marido se rebaixa perante seus amigos ou divulga suas próprias fraquezas? Né? Será que o marido lá no trabalho, né, ele vai dizer, eu tenho essa fraqueza, eu tenho essa dificuldade, né? Eu tô com esse problema, né? Ele vai se rebaixar? Não, não, não. Ele vai se exaltar. Eu sou, eu posso, eu consigo, eu faço, eu tenho, né? Essas são as palavras que ele vai dizer, né? Então, ele não demonstra, não divulga, né, as suas fraquezas. Por que, então, espancaria a sua esposa com palavras ou com algo pior, caso ela cometesse um engano? Gente, agressão não é só física,
nós temos a agressão verbal, agressão moral. Temos vários tipos de agressões, né? Às vezes, uma palavra de um marido para uma esposa ou vice-versa pode magoar lá na alma, né? Às vezes, estamos conversando, às vezes a gente nem percebe, mas a gente feriu a outra pessoa, né? Então, a agressão, ela não é só física, ela é intelectual, né? Ela é com palavras, com ações, com gestos. Então, existem vários tipos de agressões que tanto o marido faz para com a mulher, quanto a mulher para com o marido, que Deus não aprova de maneira nenhuma. Geralmente, os homens é que fazem mais isso com suas esposas. Mas hoje em dia não está diferente com as mulheres, não. Né? Está ali 50% a 50%. As mulheres aprenderam a agredir também os seus esposos da mesma forma. Porque quando é criança, vê o pai e a mãe se agredindo. E quando cresce, vai fazer isso, porque é isso que aprendeu quando criança. Por isso Deus fala, né? Ensina o caminho para a criança, para que ela aprenda e quando cresça não se perca, né, da palavra do Senhor. Porque nós, os pais, somos os primeiros exemplos de nossos filhos. Nós somos espelhos, né, para os nossos filhos. Amém? O marido não deve pensar só nos seus próprios interesses, mas também nos da esposa, né? Então, o marido tem que chegar para a esposa, ver quais são os sonhos da esposa, quais são as vontades, né? Meu marido, ele é tão maravilhoso que ele permitiu que eu desenhasse a nossa casa. Ele entrou em concordância e falou, meu amor, você que vai definir, o que você falar vai acontecer. Então, eu que defini a piscina, como eu queria ela, né? A altura do muro. Gente, são coisas pequenas, coisas simples, né? Mas o meu esposo falou, não, eu vou agradar a minha esposa. Se essa é a vontade dela, se esse é o sonho, né? Eu ter o gatinho, por exemplo, né? Ter meus cachorrinhos, o coelho. Tudo foi ideia minha e meu esposo apoia. Da mesma forma que eu apoio os planos dele. Né? Nós andamos em conjunto, ele respeita a minha opinião, né? Ele dá a palavra final, mas ele sempre chega, a gente conversa, a gente se entende, né? Coloca os bons e os ruins, né? De cada plano, do que nós vamos fazer, respeitando um ao outro, é muito bom para nossa convivência, né? Um dos segredos da convivência é esse, né? A gente amar o outro a ponto de fazê-lo feliz, sem importar se nós somos felizes. Aí o que acontece? Eu procuro fazer ele feliz, ele procura me fazer feliz, né? E nós dois somos felizes e cada dia vamos descobrindo maneiras de viver melhor e viver na presença de Deus, amém? Na noite anterior à sua morte, quando Jesus e seus discípulos foram cercados por homens armados, Jesus disse àqueles homens, se sou eu a quem procurais deixar ir a estes. Jesus nunca deixou de levar em conta o bem-estar dos discípulos. No estudo da Bíblia, que nós estudamos todos os dias, Jesus com os discípulos, o marido encontrará muitos princípios práticos sobre como tratar a esposa. Então, cada vez que a gente lê a Bíblia, né, cada vez que nós manuseamos essa palavra, nós encontramos, né, mais conselhos de como o homem deve tratar a sua esposa e também conselhos para a mulher
tratar o seu esposo também, né? Porque não é só um lado, não, é uma via de mão dupla, né? O que vai para o meu esposo vem para mim também, né? Ensina-nos a nós dois como devemos agir. Então, vamos ver aqui na Bíblia, conferir as nossas palavras, né? Vamos ler Efésios 5:33 e diz: assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. Então, a mulher, o homem precisa amar, né? Ele precisa cuidar da sua mulher como a si mesmo. E a mulher deve reverência ao marido, ou seja, né? A mulher deve respeito ao seu marido, consideração e entender que ela é ajudadora e não provedora, né? O marido é provedor e a mulher é ajudadora. Se cada um fizer o seu papel com muito amor, com muito carinho, a família é bem-sucedida. Amém? Eu acho que se os meus pais, né, tivessem a oportunidade que eu tenho hoje de analisar a Bíblia todos os dias, sentar, refletir na palavra, as nossas vidas seriam diferentes. Eu acredito sim que seriam diferentes para melhor, né? Seria muito melhor. Então, nós vamos ver aqui 1 Coríntios 10:24, o que vai dizer a palavra do Senhor. 1 Coríntios 10:24. Ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é de outrem. Então, nós não devemos buscar os nossos próprios interesses, né? Não podemos agir pensando só em nós mesmos, mas sim pensando no nosso cônjuge, no nosso filho, no nosso pai, mãe, né? Pensando no nosso familiar também, né? Pensando no bem do próximo, né? Da mesma forma que nós pensamos no nosso próprio bem. Vamos ver aqui também 1 Coríntios 13, vamos ver o 5. Meu Deus, que tosse. Vamos ver primeiro o 5, depois nós vamos ler o 13 todo, porque ele é tão lindo, né? Ele fala a respeito do amor. Eu acho muito lindo essas palavras. Mas vamos ver aqui, né, o que nós lemos no texto e vamos confirmar aqui na Bíblia. Diz assim: o amor, ele não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se ira, não suspeita mal. Então, vejamos, o amor, ele é puro, ele é pleno, ele não busca seus próprios interesses, né? Ele não é indecente. Eu sempre digo para o meu esposo, meu bem, quando alguém começar a difamar a esposa, quando alguém falar que tem amante perto de você, diga à pessoa que é errado, que você não concorda com isso, né? Não compartilhe desses momentos, porque isso é errado, é contra a lei de Deus a gente difamar o nosso cônjuge, né? E difamar o cônjuge agindo de forma indecente, né? Traição é pecado, fornicação é pecado gravíssimo, né? Então nós precisamos amar, respeitar e cuidar do nosso cônjuge, né? Mesmo ele estando perto ou não. Muito antigamente, no início do nosso casamento, às vezes eu pegava o telefone do meu esposo e eu encontrava vídeos de pornografia. Aí um dia eu falei para o meu esposo, falei, olha, você tem uma esposa,
Você pode fazer, dentro das leis de Deus, as suas intimidades comigo, né? Nós casamos para isso, para a gente ter as nossas intimidades, nós vivermos como uma pessoa só. Se você fica vendo essas coisas, você está me difamando. Você não precisa ver isso. Você pode fazer coisas íntimas comigo, mas ver essas coisas aí, ó, tá errado. E aí ele disse assim: é meus colegas que pegam meu telefone e colocam. Eu falei: pois não permita. E se eles pegarem o seu telefone e colocar, você vai lá e apaga. Você não tem obrigação de manter, não. Se é eles que colocam, por que você deixa aí? Apaga. Porque isso aí você tá me difamando. Você acharia bonito se as minhas amigas vissem que eu tenho no telefone, né, esse tipo de vídeo? O que eu vou estar dizendo, né? Que eu preciso ver, eu preciso fazer, eu preciso dessas coisas. E você não está me suprindo as minhas necessidades. Por isso eu vou ter que ver essas coisas. Aí ele raciocinou e falou: realmente, tá errado, né? E nunca mais, gente, eu encontrei esse tipo de coisa. Nós não éramos nem evangélicos no início do nosso casamento. E nós já entrávamos em acordo, né, para que essas contendas não acontecessem, né, e que essa vergonha não se espalhasse sobre a nossa família, o nosso conviver, né, nosso casamento. Então vamos ver aqui 1 Coríntios 13, analise na tua Bíblia também, que palavra linda é essa, e diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecias e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Então não adianta eu ter fé, não adianta eu ter dons do Espírito, não adianta eu saber toda a ciência do mundo, não adianta eu saber todas essas coisas se eu não tiver amor. Então, se Cristo disse isso, né, através dos seus discípulos, né, se ele ensinou isso, é porque haveriam pessoas que teriam fé, pessoas que fariam milagres, mas não teriam amor, né? Então, nós temos que prestar atenção nisso, prestar atenção nos segredos que a Bíblia nos revela, não é mesmo? Então, vamos ver aqui mais. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustentar os pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Olha que grave. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas, havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, quanto o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem,
acabei com as coisas de menino, porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conhecemos em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Gente, nós devemos permanecer na fé, né? Permanecer no conhecimento, permanecer na esperança, mas principalmente no amor. Por quê? Porque Deus é amor e nos amou primeiro. Se nós não amarmos, né, não somos dignos do amor de Deus sobre nós, né? E não chegamos a conhecer também o amor. Vamos ver aqui o exemplo que Jesus deixou para nós, né? Em João 18, do 1 ao 9. Diz assim: Tendo Jesus dito isso, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou e seus discípulos, e Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com seus discípulos. Tendo, pois, Judas tomado uma companhia de soldados e alguns criados dos príncipes dos sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanterna, achotes e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele viriam de vir, adiantou-se e disse-lhes: A quem buscai? Respondendo-lhes a Jesus Nazareno, disse-lhes Jesus: Sou eu. E Judas, a quem o traía, estava com eles. Quando, pois, lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornando-lhes, pois, a perguntar: A quem buscais? E eles disseram: A Jesus Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se, pois, me busquem a mim, deixem estes, para que se cumprisse a palavra que tinha dito: dos que me destes, nenhum deles perdi. Então, Jesus, ele preservava a vida de seus discípulos, de seus seguidores, né? Ele se importava. A gente vê isso quando ele multiplicava pães, né? Multiplicava peixes, quando ele cuidava bem das pessoas, né? Isso fica evidente, fica claro na presença do Senhor. Olha aqui que palavras fortes, né? Nós vamos ver aqui do cuidado de Jesus com os seus discípulos. Vamos ver também aqui em Marcos 14, do 24 ao 41, que vai nos dizer o seguinte: E disse-lhes: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Então, muita gente entende essa passagem, Jesus dizendo ao Pai: Pai, tira de mim, né? Afasta de mim
esse destino. Mas olha bem, vamos ler novamente para vocês verem o que Jesus ora, a maneira que Jesus ora. Ora, ele diz: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Então, quando ele afasta, aliás, quando ele fala, Deus, Pai, afaste de mim esse cálice, ele está dizendo, não é para tirar o que vai acontecer com ele. Ele está dizendo, Pai, tira de mim esse medo, tira de mim esse sentimento. Por quê? Porque não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres, né? Então ele disse, tira esse pensamento fraco. Quando você estiver passando por uma dificuldade, você, né, estiver pensando de uma forma diferente de Deus, ore como Jesus, diga a ele, Senhor, tira essa minha fraqueza, tira esse meu medo, tira essa minha desconfiança, porque para ti todas as coisas são possíveis. Então arranca de mim este medo de que não vai acontecer, né? E faça não a minha vontade, mas faça a tua vontade em mim, né? Então era isso que ele estava dizendo. Então vamos ver mais aqui. E chegando achou-os dormindo. Então disse a Pedro, Simão, dormes? Não podes vigiar 1 hora, né? Gente, às vezes nós não oramos nem 2 minutos. Já aconteceu comigo, às vezes a gente não conseguia orar nem 2 minutinhos, né? Imagina ficar 1 hora em oração, né? Às vezes somos fracos, mas o Senhor, ele fala para nós, olha o que Jesus vai falar. Vigiai e orai, para que não entres em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, nós precisamos nos esforçar. Por quê? Nosso espírito está forte, está fortalecido, mas a nossa carne é fraca. E a nossa carne, ela contenda todo momento com o nosso espírito, né? O desejo do espírito é um e o da carne é o outro, né? É bem assim. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, e não sabia o que responder-lhes. E voltou a 3ª vez e disse-lhes, dorme agora e descansai. Basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Que palavra forte, né? Nós vemos hoje, nós vemos o cuidado de Jesus para com seu povo, com seus discípulos, né? Por isso, a Bíblia vai dizer, né? Que maridos venham amar as suas esposas como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. Os nossos maridos dão a vida por nós todos os dias. Sabia disso? Sabe de que maneira? Trabalhando, nos sustentando, nos tratando bem, cuidando de cada detalhe, amando os filhos, né? Trazendo a provisão para que nós venhamos viver tranquilos, né? É muito importante o papel do marido e precisa ser reverenciado pela esposa, respeitado, entendido as qualidades, né, do seu esposo. Da mesma forma que o esposo também precisa ver as qualidades da esposa, né? Quando ele chega em casa, o almocinho tá prontinho, tá gostoso, ou o jantar, roupa limpinha, passadinha às vezes, né? Tudo muito cuidado, casa limpinha, filhos organizados, né? Então, é isso, né? A dica para nós hoje, essa semana, Dia dos Namorados, demonstre o seu amor à sua alma gêmea, né? Aquele que você ama e você traz aqui dentro do coração. Amém? Palavra forte, palavra que nos inspira, nos abençoa, né? Louvado seja Deus. Vou ficando por aqui. Um forte abraço, um grande beijo no seu coração e peço que você continue, né, me ajudando, se inscrevendo, curtindo, compartilhando,
comentando, deixando os pedidos de orações, né? E vamos evangelizar junto, levando a palavra de Deus à frente e assim fazendo também a vontade do Senhor em nossas vidas. Amém? E lembrando, né? A fé, a esperança e o amor sempre tem que estar conosco. Mas o maior é o amor. Temos que amar, amar e amar cada vez mais. E eu e Jesus amamos você. Beijo enorme e até o próximo vídeo.